Colossenses capítulo 1, por gentileza. Eu quero convidar você para uma jornada no livro de Colossenses a partir de hoje. Durante as próximas vezes, de domingo, não de quarta-feira, mas aos domingos, quando eu for pregar. Então eu quero que você saiba que nós vamos compartilhar o livro de Colossenses, parágrafo por parágrafo. Parágrafo por parágrafo. Você que está em casa nos assistindo e quiser acompanhar essa série de mensagens, toda vez que eu for pregar aos domingos, então eu vou pregar em Colossenses até o último capítulo, até o último parágrafo, né? Então do versículo 1, do capítulo 1, até o último versículo lá do capítulo de número 4, ou seja, o versículo 18. E há uma razão especial, irmãos, porque eu vou fazer isto. Já faz um bom tempo que eu tenho orado ao Senhor, e tem brotado um desejo no meu coração muito grande de compartilhar com os irmãos sobre o Cristo suficiente, sobre a centralidade de Cristo em tudo, inclusive na nossa vida e nas Escrituras. E eu passei 6 meses orando por isto. E pedi a Deus, eu gostaria muito que o Senhor, eu falei com Ele que eu queria muito que Ele me dirigisse num texto, num dos livros, ou num tema que me ajudasse a pregar a suficiência de Cristo. E há mais ou menos uns 20 dias, Deus foi deixando claro para mim que Ele realmente me queria aqui no livro de Colossenses. E vocês já vão entender por que durante essa mensagem e durante as demais mensagens também. Mas vale lembrar aqui no início, que das epístolas de Paulo, a epístola que apresenta Jesus como o suficiente é justamente a carta aos Colossenses, não é? E é por isso que nós vamos caminhar nela. Eu espero que Deus nos abençoe grandemente. Por isso quero orar com você. E depois nós vamos ler 2 versículos. O texto é pequenininho hoje. Versículo 1 e 2. Oremos. Amado Pai, muito obrigado por esta noite. Pela companhia dos irmãos. Acima de tudo, pelo Senhor. Porque Tu estás aqui conosco. Muito obrigado pela Tua bênção já neste culto. E agora, Senhor, entendendo que esta é a Tua vontade, de nós juntos aprendermos a Tua palavra, adorarmos o Senhor e crescermos no Teu conhecimento, rogamos as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a mensagem de hoje à noite. Fale conosco, fale com a Tua igreja, com cada um que ouvirá esta mensagem, como Tu tens falado ao meu coração, e que todos nós possamos entender a suficiência de Cristo, mirar nele, viver por Ele, para a glória do Teu nome. Nós pedimos as Tuas mais ricas bênçãos, no nome de Jesus, amém. Você abriu sua Bíblia? Então acompanhe lá. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos irmãos fiéis e santos que estão em Colossos, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É o texto que você leu na sua Bíblia e que eu acabei de citar, não é? Eu desafio você a memorizar esse livro comigo. Este é o meu desafio. Quando eu terminar essa série de mensagens, quero ter o livro de Colossenses na minha cabeça de cor. Quero convidar você a fazer o mesmo, porque ele nos apresentará o Cristo suficiente. Hoje, o nosso subtema do Cristo suficiente é o Cristo transformador, que é o tema desta mensagem. E eu quero começar falando sobre, ilustrativamente, a vida da minha irmã. Das várias vidas que eu vi com meus próprios olhos serem transformadas pelo Senhor Jesus Cristo, uma das mais especiais foi a vida da minha irmã já falecida aí há mais de 8 anos. A Shirley foi uma menina bem criada, bem educada e uma menina que foi moralmente criada para ser de um homem só. Era religiosa desde pequena, trabalhadora também, dedicada aos estudos e muito bonita. Diga-se de passagem, não é? Isto a levou a ser bem autossuficiente. Autossuficiente. Quando eu e meu irmão conhecemos o Evangelho, ela se apartou de nós, não é? Ela se afastou da gente. E por vezes nós insistimos com o Evangelho para ela, várias vezes, insistimos querendo que ela ouvisse, pregar para ela, mas ela era sempre religiosa, convicta e dura.
poucas vezes nos deixou pregar, apesar de ser a menor da família, ter 12 anos, né, quando eu me converti. Mesmo assim, quando tínhamos oportunidade, pregávamos. Certo dia, depois de eu sair do meu trabalho, meu irmão do dele, nos encontramos na esquina de casa, coisa que era raro acontecer. Muito difícil, era bem raro acontecer. E nós nos encaminhamos para casa e quando chegamos lá, vimos a Shirley assentada na varanda, chorando. A princípio nós ficamos agoniados, pensando que talvez um ladrão tivesse chegado lá, porque ela ficava sozinha em casa à tarde. Minha mãe trabalhava o dia todo, e nós dois também. Não é? Pensamos que ela tinha sido talvez violada, assaltada, sei lá, ou estava com algum problema bem grave. Não é? Bem grave. Mas não era nada disso. Perguntada, então ela nos respondeu: por favor, contem-me, né, como é o céu? Quando ela nos fez essa pergunta, entendemos, apesar de sermos bem novinhos convertidos, que o Espírito Santo estava trabalhando no coração dela. Nós éramos chucros. Chucros é um termo para dizer assim, sem experiência, né? E aí nós duramente dissemos a ela: mas por que você pergunta como é o céu, sendo que você não vai morar lá? Bem duro, né? Um evangelista desse aí não precisa dois. Aí ela disse assim: pois é, mas eu justamente queria saber o que eu tenho que fazer para morar lá. O que eu tenho que fazer para morar no céu? E aí nós adentramos para dentro de casa e abrimos a Escritura, apresentamos o Evangelho a ela, que nos mesmos prantos que estavam do lado de fora, agora corriam do lado de dentro, não mais de agonia, mas de alegria, por ter se rendido aos pés de Jesus Cristo. Logo, meus irmãos, aquela menina começou a falar para as amigas, para os parentes, e tornou-se uma evangelista antes mesmo de ir para o seminário. Começou a trabalhar na igreja com as crianças, se envolveu, e logo com 13 anos foi chamada, e atendeu o chamado do Senhor, foi para o seminário, se formou, tornou-se uma missionária. Aos 16 anos, já estava no campo missionário, aonde viveu, aonde cresceu, aonde casou-se, aonde teve suas filhas e aonde morreu aos 32 anos de idade. Mas a transformação que Deus operou na vida dela foi algo que impactou a minha vida. Eu me lembro de uma vez que uma tia chegou para ela e falou assim: Shirley, você é uma menina tão linda, mas com esses vestidos de velha, você fica ridícula. Ela disse: pode ser, tia, ridícula para os seus olhos. Mas você já pensou se isso é agradável a Deus? E conquanto seja agradável a Ele, eu não me importo ser ridícula diante de qualquer outra pessoa. E ela era assim mesmo, porque tinha que falar, ela falava na lata, né? Ela era incisiva. Então, desde a sua conversão à sua morte, foi uma mulher transformada pelo poder de Deus. Então ela impactou a minha vida. Cristo a transformou por completo. E Cristo, somente Cristo, meus irmãos, foi suficiente para dar sabor à vida da minha querida irmã que está no céu, cuja vida um dia eu verei novamente para a glória do Senhor Altíssimo. E esta é a mensagem do livro de Colossenses. Cristo é suficiente para transformar. Ele é o Cristo transformador. A carta aos Colossenses, meus irmãos, antes de tudo, ela é uma resposta à preocupação de Epáfras, um servo leigo, dedicado ao Senhor, não é? Que estava preocupado com a sua pequena igreja na cidade de Colossos. Mas esta carta aos Colossenses também é uma injeção doutrinária aos irmãos da igreja de Colossos, porque estavam sendo atacados por falsas doutrinas. Epáfras, guarde bem esse nome, ele é a razão de existir uma igreja em Colossos, não é? Porque ele foi usado por Deus para plantá-la lá. Epáfras se converteu quando Paulo estava fundando uma igreja, a igreja de Éfeso, que ficava mais ou menos a 170 quilômetros de Colossos. Então Epáfras, por alguma razão, esteve lá em Éfeso, e quando ele ouviu a mensagem em Éfeso, a mensagem calou em seu coração, ele foi transformado. Hoje, a cidade de Colossos não existe mais, é a atual Turquia, região da Ásia.
Em Atos capítulo 19, versículo 10, lá nos informa, não é? O texto bíblico, que Paulo pregou na cidade de Éfeso 2 anos. Tempo suficiente para várias e várias pessoas ouvirem o evangelho, não é? Filemão também ouviu o evangelho nessa época. Epáfras, segundo concordam os melhores comentaristas, foi um dos convertidos, e de Éfeso ele volta para Colossos, onde ele funda esta igreja, funda a igreja de Laodiceia, funda a igreja de Hierápolis, que são todas próximas ali. Paulo, na verdade, nunca esteve em Colossos, nunca conheceu os irmãos da igreja, mas ele escreveu esta carta àquela igreja. Não é? O capítulo 2, versículo de 1 a 5 diz isso. Ouça que eu vou ler aqui. Porque quero que saibais, com grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Veja, por quantos não viram o meu rosto em carne. Não viram Paulo presencialmente, não é? Para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor e enriquecidos na plenitude da inteligência para conhecimento dos mistérios de Deus em Cristo. Aí é o suficiente para mostrar que Paulo não esteve lá. No entanto, o evangelho os alcançou e Deus usou Epáfras. Gente, Epáfras aparece muito pouco na Bíblia, mas Deus usou Epáfras. E Epáfras não fundou somente Colossenses, fundou a igreja também de Laodiceia e fundou a igreja também de Hierápolis, não é? E nesta carta é mencionada essas três igrejas. Então, este irmão, Epáfras, é a prova de que Deus transforma e usa quem Ele quer, onde quer e como quer. Ele é a prova de que Deus usa quem Ele quer, quando quer, onde quer, como quer, não é? Talvez você se ache uma pessoa que não é usada por Deus. Talvez você pense assim, eu me converti, mas eu acho que Deus nunca vai usar a minha vida. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês todos que se alguém aqui pensa assim, você está tremendamente enganado. Completamente enganado. O Deus que salva, equipa e usa qualquer filho seu, seja quem for, não é? Seja quem for, desde que esta vida esteja realmente nas mãos de Deus. Então Ele usa quem for, aonde for, do jeito que for, desde que esta vida esteja em suas mãos. Então, você quer ser usado por Deus? Coloque a sua vida nas mãos dEle. Diga para Ele, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Pronto. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Pode ter certeza, se você for sincero, verdadeiro, autêntico, Deus usará. Epáfras significa belo, encantador. Eu não sei se ele era na aparência, né? E é claro também que a sua vida não era assim antes de Jesus Cristo. Antes dele se encontrar com Deus. Porque a vida de ninguém é bela e encantadora sem Deus. Sem Deus o homem não tem paz. Sem Deus o homem não tem esperança. Sem Deus o homem está morto em seus delitos e pecados. Mas quando ele encontra Cristo, então tudo muda. E eu, olhando para Epáfras mais de pertinho, não tenho dúvida de que Cristo foi suficiente para dar à sua vida o significado do seu nome, belo e encantador. E de verdade, quando eu soube que Epáfras fundou Colossenses, Laodiceia e Hierápolis, eu pensei assim, puxa, um homem fundou 3 igrejas, não sendo nenhum ícone do cristianismo. Então Deus pode usar qualquer um de nós, meus irmãos, para fundar igrejas, para plantar a sua palavra. E esta é a mensagem de Colossenses, exatamente esta é a mensagem. Tanto que este livro está dividido em 2 partes. O capítulo 1 e 2 é a parte doutrinária do livro. Então mostra que Cristo é suficiente na doutrina. E o capítulo 3 e 4 é a parte prática do livro, que mostra que Cristo é suficiente para mudar e sustentar a nossa vida no dia a dia. Tem muita gente que é crente dentro da igreja, mas quando sai lá fora parece que esqueceu o que é ser crente. E parece que se esquece de que Cristo é suficiente para mantê-la no dia a dia,
para ajudá-la na dificuldade de uma prova, para ajudá-la quando ela está no trânsito, não é? E ela tem um problema ali, para ajudá-la quando ela está desanimada por conta das lutas. Muitas pessoas se esquecem de que no dia a dia Cristo é suficiente. Que Cristo é suficiente. Então, a ideia, meus irmãos, do livro é que a união do crente com Cristo, em sua morte, ressurreição, exaltação, é o fundamento sobre o qual a vida terrena do crente é construída e vivida. Escute bem, se Cristo não for suficiente para manter você de pé pela fé no caminho dele, guarde o que eu vou te dizer, nada mais é. Nada mais é. Se ele não for suficiente, nada mais é. Não adianta no dia da sua depressão, você chorar as pitangas para uma pessoa que talvez esteja do seu lado em estado pior. Se primeiro você não for a Cristo, mesmo antes de ir para um médico. É muito importante ir a Cristo, para que Cristo realmente guie a nossa vida na presença das pessoas, inclusive dos médicos. Meus irmãos, eu já passei mais de uma vez um momento depressivo na minha vida. E pouca gente ficou sabendo. E pouca gente ficou sabendo. Mas Jesus ficou sabendo. As pessoas mais perto ficam sabendo. Mas quem mais tem que saber é Cristo, porque Ele é suficiente para sustentar a nossa vida. E um dos versículos que representa bem este livro é 2 Coríntios 5,17, que diz: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Podemos dizer que o livro declara que o Cristo que é suficiente transforma o que nele crê e o faz eficiente para Deus. Então, nos 2 versos iniciais, nós vamos ver o poder do Cristo transformador. Ele transformou Epáfras para fundar a igreja de Colossos. Mas nesses 2 versos, e eu quero que você olhe para eles agora, nós vamos então aprender sobre o poder do Cristo transformador. Em primeiro lugar, o Cristo que transformou Paulo. Veja o que está escrito no verso aí. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de quem? De Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Meus irmãos, Paulo, antes da sua conversão, se chamava Saulo. E o que significa Saulo? O que significa Saulo? Saulo significa aquele que foi muito desejado. Saulo significa o que foi pedido com insistência a Deus. Saulo significa aquele que foi conseguido através de muitas orações. É isso que significa Saulo. Aquele que foi pedido. Sabe, os pais de Saulo, não é? Eram judeus e dedicados. Os judeus eram bem dedicados. Será que eles eram pessoas de oração? Será que pediram um filho muito a Deus? Será que fizeram vigílias? Oh, meus irmãos, que todos os pais pudessem pedir muito a Deus pelos seus filhos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, nós estamos vivendo dias muito difíceis. Nossos filhos saem para a escola, a gente não sabe se eles voltam. Eles saem para o trabalho, a gente não sabe com o que eles vão se envolver no trabalho. Eles entram numa faculdade, entre aspas, crentes, e nós não sabemos se eles vão sair de lá continuando sendo crentes. Nós vivemos dias muito difíceis. Oh, pudera todos nós pais termos um coração que insistentemente pedíssemos nossos filhos ao Senhor, e velássemos pelas suas almas, e realmente regássemos os pés de Deus com as nossas lágrimas, clamando para que eles fossem convertidos, salvos, transformados e guardados pelo poder de Deus. Oh, que nossos corações pudessem se derramar fervorosamente diante do Senhor. Quem sabe o que Deus poderia fazer? Quem sabe? Quem sabe o que Deus poderia fazer? Será que os pais de Saulo eram assim? Clamaram tanto assim? É bem provável, não é? E não só isto. Eles não só pediram um filho para Deus, mas quando Saulo veio, eles o instruíram na lei
dos judeus. Eles o instruíram. E se você tem dúvida disso, volte comigo na sua Bíblia aí, para o capítulo 3 de Filipenses, e acompanhe os versículos de 4 a 6 para você ver. Filipenses 3, versículo de 4 a 6. Olha só como é que o Saulo descreve a sua vida pregressa, sua vida anterior a Cristo, sua vida conduzida na presença, não é? Vamos dizer assim, do Deus que os seus pais o criou. Olha lá, diz assim o texto: ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, eu muito mais. Por quê? Veja o versículo 5. Eu fui circuncidado ao 8º dia. A circuncisão era a apresentação do menino judeu lá, quando ele se tornava parte da nação. Eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Quem contou isso para ele? Hebreu de hebreus, segundo a lei. Ou seja, os pais instruíram ele na lei. E não foi qualquer instruçãozinha não, de um discipulado de uma semana. Porque ele se tornou, inclusive, um fariseu. Ou seja, dentro do farisaísmo, Saulo era um dos melhores. Ele não era da ralé, não. Ele era um dos melhores. Verso 6. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irmãos, olha o que está descrito aí. Eu era irrepreensível. Ele conhecia o Antigo Testamento como ninguém, porque foi instruído assim. Mas apesar dos pais ensinarem, e apesar de Saulo aprender, Romanos 10, de 1 a 4, diz que eles não tinham discernimento. Quer dizer, eles liam o Antigo Testamento, liam sobre o Messias, mas quando o Messias veio, eles não entenderam. Estavam cegos por causa do pecado. O que não significa que não tenham orado a Deus, os pais de Saulo, indicado no judaísmo, rogando-lhe por um filho. Meus irmãos, na lei, como vimos acima e dentro do judaísmo, Paulo chegou ao topo da religião, tornou-se hebreu de hebreus e fariseu. E esses eram os termos usados para descrever aquele que era o melhor. Então, com certeza, os pais têm alguma culpa nesse cartório, né? Eles instruíram esse menino como devia instruir. Eles ensinaram. No entanto, meus irmãos, quando o Saulo se converte, o seu nome é mudado para Paulo. E Paulo significa pequeno. E Paulo significa pequeno. Porque dentro do reino de Deus só há um grande. Qual é o nome dele? E ele é suficiente. Jesus Cristo, e ele é suficiente. Você crê nisso? Ele é suficiente. Veja como Cristo é suficiente para transformar. Tanto que o texto de Colossenses 1 diz assim: Paulo, agora você já sabe que ele significa pequeno. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. E foi mesmo, irmãos. E foi pela vontade de Deus. Porque pela vontade do Saulo, sabe quando ele ia procurar Deus? Jamais, nunca ele ia procurar Deus. Então, como eu e você também não procuraríamos. Se não, vejamos, a ressurreição de Cristo alvoroçou Jerusalém. Saulo de Tarso se levanta como o maior inimigo do cristianismo. O Novo Testamento o caracteriza como uma fera selvagem. Atos 9:1 diz isso, que ele respirava ameaças e morte contra os cristãos. É aquela figura de uma fera selvagem, um boi bravo, fumegando, não é? Que avança sobre a sua presa para destroçar. Era assim que o Saulo era visto. Note, porém, outros textos que a Bíblia dizem. Por exemplo, 1 Timóteo diz que ele era blasfemo, perseguidor e insolente. 1 Coríntios, ele declarou: perseguia a igreja de Deus. Atos 8:3 diz que ele assolava a igreja de Deus. Gálatas 1:13 diz que ele devastava a igreja de Deus. Atos 9:21 diz que ele não somente perseguia, não somente assolava, não somente devastava, mas ele exterminava os discípulos que seguiam a Jesus. E meu irmão, exterminar não é prender, exterminar não é bater, exterminar é matar. É matar.
E era isso que ele fazia. Saulo era um assassino, um sanguinário, uma fera selvagem. Atos 22:4 diz que ele perseguiu a religião do caminho, como era chamado o cristianismo, até a morte. Até a morte. Mas ele não perseguia somente os crentes, então, ele perseguia a religião dos crentes. Ele perseguia o caminho. Atos 26:9 diz que ele entendia que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus. Era isso que ele entendia. Então ele não somente perseguia os crentes, ele não somente perseguia a religião dos crentes, ele perseguia também o Deus dos crentes. É o que diz Atos 26:10. Ele perseguia o Deus dos crentes. E lá em Atos 26:10 diz que ele encerrou muitos crentes na prisão e dava o seu aval até a morte desses crentes. Meus irmãos, ele era uma fera selvagem, um homem sanguinário. O Saulo, ele forçava os crentes a blasfemar contra Deus. Ele mesmo disse, ele chegava numa sinagoga e dizia, ou você é Jesus ou eu te prendo, ou você nega Jesus ou eu te prendo, ou você nega Jesus ou eu te bato, ou você nega Jesus ou eu te mato. Escolhe. Ele era uma fera selvagem. No entanto, essa fera selvagem, quando perseguia a igreja de Deus, era perseguido por Jesus. Era perseguido por Jesus. Era caçado por Jesus. O domador de touros bravos caçava essa fera selvagem. Mas não para o prender. Não para bater. Não para matar. Mas para salvar. Para libertar. Para tirar dos grilhões. Para desvendar os seus olhos que estavam cegos. Por isso ele diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, porque por sua própria vontade era uma fera selvagem. Mas o Senhor o salvou. Então o Saulo, meus irmãos, lá de Atos 9, que o irmão Roberto leu, ao qual lhe sou grato, para nos ajudar na mensagem, ele foi salvo pelo Senhor, transformado em Paulo pequeno e agora usado pelo Deus Altíssimo. E ele mesmo vai dizer assim, lá em 1 Coríntios 15:9, sou o menor dos apóstolos, a quem nem digno sou de ser chamado apóstolo. Por quê? Porque eu persegui a igreja de Deus. Eu persegui a igreja de Deus. O apóstolo era alguém que deveria ser contemporâneo e testemunha do ministério de Cristo desde o batismo até a sua ressurreição e depois a ascensão. Então os apóstolos de hoje aí, entre aspas, têm que responder uma pergunta. Eles viram o batismo de Cristo? Eles viram os milagres de Cristo? Eles viram a morte de Cristo? Eles viram Jesus ressuscitado? E se disserem não, então não me venha com essa chorumeira, esse papo furado de que são apóstolos. Porque não são. Não biblicamente. Por isso Paulo diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Deus o salvou e Deus o usou. Mas Paulo significa pequeno. E sabe que Deus usa coisas pequenas? Pessoas pequenas. Deus usou José, um menino de 17 anos, para ir ao Egito, não é? E lá se tornar governador e através dele salvar a sua nação. Deus usou uma escrava, uma menina de talvez 15 anos, 14 anos, sei lá, uma adolescente lá na terra na Babilônia, lá na Síria, lá com Naamã, para que aquele homem fosse curado da lepra. Deus usou Davi, o menor dos irmãos, e deu força para ele matar o urso e leão, e depois o Golias, e depois se tornar rei de Israel, mas ele era pequeno. Deus usou Daniel, um adolescente, foi usado grandemente no poder babilônico dos medos e dos persas. Deus usou um jovem desconhecido com 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus usa pessoas pequenas. Porque são nas pessoas pequenas que Ele revela a sua glória e o seu poder. Deus usou Paulo, pequeno, como o maior bandeirante do cristianismo, como escritor de 13 cartas do Novo Testamento, sendo uma delas esta que estamos apreciando agora. Então Deus pode usar a sua vida, irmão, Deus pode usar a sua vida, irmã, Deus pode usar a sua vida, criança, adolescente, jovem, casal. Deus pode usar-nos para a sua glória, quando, como e do jeito que quiser, conquanto que a nossa vida esteja em suas mãos. Veja como estava a de Paulo. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa,
conquanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Vida do pequeno Paulo, ou do Paulo pequeno, transformada, estava nas mãos de Deus. O Cristo transformador, primeiro transformou o autor da carta, Paulo. Segundo, note que o versículo 1 diz, eu, irmão Timóteo. O Jesus transformador também transformou Timóteo, como pode transformar a vida de qualquer pessoa. É o que diz o versículo 1, eu, o irmão Timóteo. Meus irmãos, Jesus é suficiente. Esta é a mensagem de Colossenses. Pergunto, ele é suficiente na minha e na sua vida? Ele foi suficiente na vida de Paulo. E também na vida de Timóteo. Ele diz assim, e o irmão Timóteo. Irmãos, Paulo chama Timóteo de irmão. Isso é tão gostoso. Não é? Quando o irmão Milton me ligou, dizendo, pastor, olha, eu passei na igreja aí faz quase 20 anos e tal, não é? E será que eu poderia ir aí? Meu espírito testificou no meu coração. Porque é irmão. Irmão na fé, irmão em Cristo. Não é? Eu tenho pregado em alguns lugares da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, irmãos, chego lá e muitas vezes não conheço ninguém da igreja, mas eles vêm e me abraçam e dizem, irmão, que prazer em conhecê-lo. Como é gostosa essa palavra irmão, gente. Depois que cremos em Cristo, nos tornamos uma família tão grande, não é? De irmãos e irmãs em Cristo, na luta, na fé, no mesmo propósito, tendo o mesmo Salvador e Pai, batalhando pela mesma fé evangélica, levantando a mesma bandeira, rumo ao mesmo destino que é o céu. Isso é maravilhoso. E Paulo chama Timóteo de irmão. A palavra usada irmão aí é adelphos. E ela tem alguns significados. Pode ser um irmão que nasceu dos mesmos pais. Não é o caso aqui de Timóteo e Paulo, né? Eles não são filhos dos mesmos pais. Pode ser um irmão que tem o mesmo antepassado nacional, pertencendo ao mesmo povo, aí pode até ser. Pode ser qualquer companheiro, também pode ser. Pode ser um fiel companheiro, que é unido um ao outro pelo vínculo da afeição, claro, sem dúvida é. Mas a palavra que significa que mesmo é irmão, na definição correta, irmãos de fé, irmãos salvos pelo mesmo Deus, irmãos que são da mesma família espiritual. Por isso Paulo chama Timóteo de irmão, e Timóteo significa aquele que honra o Senhor. Veja, Paulo pequeno ganhou Timóteo para Cristo, o qual honrava o Senhor, não é? Que privilégio. Os pais de Timóteo não eram crentes, não é? Eram gregos, na verdade, nem judeus. Aliás, o pai dele, não é? Atos 16:1. Sua avó Lóide e sua mãe Eunice eram judias. Então o pai dele era grego e elas eram judias. E crentes, hein? 2 Timóteo 2,15 diz que elas eram crentes no Senhor. Provavelmente o pai de Timóteo morreu cedo, antes dele conhecer Paulo. Sua cidade era Listra, na província romana da Galileia, hoje atual Turquia. Seu pai na fé foi Paulo. Lá em Atos, 1 Timóteo 1,2 diz isso, não é? E em Atos também diz. E interessante que Paulo logo pegou Timóteo para suas viagens missionárias, irmãos, para ele andar junto, caminhar junto, não é? E Paulo logo, novinho, começou a servir ao Senhor, sendo um adolescente, um jovenzinho ainda. Isso é um grande incentivo para os nossos jovens. Ontem à noite, lá na Igreja Boa Vista, o filho do pastor Marcelo, que tem 18 anos, ele deu um testemunho dizendo que em janeiro ingressa no seminário, com 18 anos. Não é? O nosso irmão Mateus aqui da igreja, cadê o Mateus Santis? Não é? Hoje é aniversário da igreja do pai dele hoje. Aliás, Daniel Santis, né? Não, Mateus. Cadê o Daniel? Está aí? Está lá embaixo? Está ajudando lá? O Daniel Santis, o ano que vem, deve ir para o seminário. Né? Já está bem encaminhado. Tem 18 anos, 19 anos. Graças a Deus, irmãos. Esse é um grande exemplo. A melhor coisa que alguém faz com a sua vida é entregá-la para servir o Senhor, para honrar o nome de Deus, não é? Levando Deus a sério. Então Timóteo, desde a sua conversão, desde que foi transformado, foi um discípulo, um amigo e companheiro. E em quase todas as cartas você vê Timóteo andando ao lado de Paulo. Nas viagens, então, nem se fala. Timóteo se tornou um pregador, um missionário e finalmente um pastor. Além disso,
Timóteo foi inclusive preso com Paulo por estar pregando o evangelho. Frequentemente era usado por Paulo para representá-lo. Ou seja, a semente que a vovó e a mamãe plantaram, germinou e deu fruto no tempo certo, e Paulo só colheu esse aí, né? Um plantou, outro regou, Paulo foi lá e colheu. E se tornou o pai na fé. Foi a semente das boas novas, do evangelho, de que Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou dos mortos, e de que todo aquele que é arrependido nele crer, tem a vida eterna e passa da morte para a vida. A fé que a avó e a mãe possuíam veio habitar em Timóteo. Por quê? Porque Cristo é suficiente para salvar a vovó, a mamãe e o netinho. Cristo é suficiente. Será que cremos nessa verdade? E se cremos, estamos transmitindo essa verdade para a nossa família dentro de casa? Orando com eles, ensinando a Bíblia, pregando, insistindo na mensagem mesmo. Será que cremos, meus irmãos, de verdade e insistimos? A irmã Alzira já está com o Senhor. Mas quem foi contemporâneo dela nesta igreja, especialmente muitos anos atrás, viu que ela orou cerca de 15 anos, incessantemente, pela conversão de um filho que era usuário de drogas, o Augusto. Mesmo quando muitos desanimaram, ela não desanimou. E Deus milagrosamente salvou aquele moço, transformou aquele moço. Não só isso, chamou aquele moço para o ministério e ele já aposentou como pastor. Porque Cristo, meus irmãos, transforma. Na minha família tem hoje ele é um missionário. E fundou a primeira igreja batista secular de Maringá. É o Cláudio. O Cláudio, dentro da nossa família, sempre foi bem alto, assim, dos meus tios, mais alto, fortão, e muito bem sucedido no empreendimento. Ele trabalhava com japoneses plantando cebola. Se deu muito bem na vida, né? E ele era muito duro. De todos os meus tios, acho que ele era um dos piores, assim, para ouvir o evangelho. Grandão, então a gente tinha um pouco de receio de falar com ele, sabe-se lá qual ia ser a sua reação, né? Poderia ele não gostar muito, dar-lhe uma bofetada bem dada no pé do ouvido da gente. Mas nós fomos insistindo, quando tinha oportunidade aqui, ali, acolá, até que um dia teve um casamento. E no casamento, aquele Cláudio que todo mundo via, que parecia um gigantão, no casamento, um baita um desmaio no casamento, quando o pastor está pregando. Bendito desmaio. Porque desde aquele dia, ele se tornou acessível para o evangelho. E pouco tempo depois, não é? Ele estava se convertendo, rendendo-se a sua vida aos pés de Cristo Jesus, e depois foi chamado, hoje é um missionário, é nosso missionário da igreja, inclusive, e fundou a primeira igreja batista secular em Maringá. Sabe por quê? Porque Cristo é suficiente para transformar. Você crê nisso de verdade? Cristo é suficiente. Em último lugar, ele transformou os cidadãos da igreja de Colossos. Note que o verso 2 diz: aos santos e fiéis em Cristo, que estão na igreja de Colossos, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo sejam sobre vós. Aos irmãos que estão em Colossos, o Cristo suficiente que transformou Epáfras, que transformou Paulo, que transformou Timóteo, operou em Colossos e transformou vidas ali. Meus irmãos, Cristo é o transformador de vidas. Bem diz aquela frase: Deus forma, o pecado deforma, o homem reforma, mas transformar mesmo, só Jesus. Só Jesus transforma. Ele é suficiente, ele é eficiente. Escute bem o que eu vou te dizer. A cidade de Colossos era de porte médio antes de Cristo. Ficava a 16 quilômetros de um rio chamado Rio Lico, não é? Que ficava a 160 quilômetros de Éfeso. As cidades próximas eram Laodiceia e Hierápolis. Sua população era uma mistura só. É como se você pegasse um cachorro, um gato e um rato e jogasse no mesmo saco e tapasse a boca ali. Você imagina o que vira lá dentro, hein? Mais ou menos assim era a cidade de Colossos. Lá haviam judeus, lá haviam gregos, lá haviam orientais, lá haviam heresias, seitas, de todo tipo. É assim que era a cidade de Colossos, não é? Eles produziam uma lã chamada lã negra, que era caríssima. Então a cidade pequena cresceu antes de Cristo. Mas, devido ao crescimento de Laodiceia e Hierápolis, a cidade foi encolhendo, e no ano 61 depois de Cristo teve um grande terremoto que devastou a cidade. De lá para cá ela foi diminuindo, e hoje não existe mais.
Mas antes dela sumir, dela desaparecer, Epáfras ouviu o evangelho e foi lá e pregou para aquele povo. E foi lá, nessa cidade, nesse estado, que nasceu a igreja para quem Paulo escreveu esta carta fantástica, chamada Carta aos Colossenses. Mas olha, irmãos, no meio, que localidade brotou a igreja? Primeiro, era um local cheio de filosofias gregas, não é, asiáticas e legalismo judeu. Segundo, era um solo de desgraça e sofrimento por causa das mortes causadas pelo terremoto. Se hoje no mundo, quando tem um terremoto, já é uma tragédia, mesmo com tanta ajuda internacional, você imagina naquela época que não tinha remédio, que não tinha médico suficiente, era um caos. E por conta do terremoto, a cidade entrou em crise, então havia um desânimo, uma decadência comercial. Ou seja, Colossos estava em crise, Colossos estava em decadência, mas Epáfras foi lá e pregou. E quando ele pregou, uma igreja nasceu. Sabe por que nasceu? Porque Cristo é suficiente. Eu conheci o pastor Eliezer no seminário, depois eles foram para o trabalho missionário em Pichuru, no Amazonas. Ele e a Jaqueline tiveram um bebê lá e cresceram lá. Vieram nos visitar e depois voltaram para a cidade lá. E quando eles chegaram na cidadezinha pequena, o menino foi diagnosticado com câncer. Ele já era pastor lá há alguns anos já, estava indo bem à igreja. Ele tem que sair de Pichuna, no interior de Manaus, do Amazonas, e ir para a capital. Largou tudo para trás, inclusive a mudança. Família, a mudança, foi só ele, a esposa e o menino. Chegam em Manaus. Alguns parentes, poucos, os acolhem, e eles vão passar mais de ano no hospital. E ele não pode mais voltar a pastorear a igreja é passada para outro. E você fica pensando, que tragédia na vida de uma pessoa, não é? É, mas não foi. Porque quando ele está em Manaus, nessa situação, ao invés de ficar chorando, reclamando, resmungando, ele entende que Deus tem um propósito com a sua vida ali. Então, estando em Manaus, começa a reunir os vizinhos e pregar, e pregar. E Deus me deu a graça e a alegria de pregar na inauguração do templo da igreja que foi estabelecida ali. Hoje ele está como pastor lá há mais de 10 anos. Já tem uma igreja estabelecida, mas ela nasceu no meio do caos. Sabe por quê? Porque Cristo é suficiente. Cristo é suficiente, meus irmãos, não é? Eu quero caminhar para o final da mensagem, então, dizendo que se você notar nos versículos 3, versículo 4, por favor, lá diz assim, ó, ouvimos da vossa fé e do amor, e versículo 5, da esperança que vocês têm. Ouvimos de vocês. Aqueles irmãos de Colossos, irmãos, não só converteram, eles cresceram, eles se tornaram valorosos nas mãos do Senhor nosso Deus. Sabe por quê? Porque Cristo é o transformador de vidas. E eu vou terminar a mensagem. Ele transformou Saulo, ele transformou Epáfras, ele transformou Timóteo, e muitos na cidade de Colossos, e muitos. Quero dizer para você que o poder dele continua o mesmo. É por isso que cada dia, aquelas áreas da minha vida que eu tenho mais dificuldade, que me fazem sofrer, onde eu peco, eu não tenho desanimado, irmãos. Eu tenho ido aos pés da cruz. Eu tenho pedido a Jesus, Senhor, o Senhor transforma, me ajude, tem misericórdia, me ajude nessa área, meu Deus. O Senhor é maior do que tudo, inclusive do que o pecado, o Senhor é Deus. Seu poder continua o mesmo. Então temos que nos perguntar, onde está a transformação operada pelo Senhor na nossa vida? Se Ele transformou Epáfras, Paulo, Timóteo, os Colossenses, nos transformou, onde está essa transformação? Será que as pessoas dentro da minha casa podem ver a transformação de Cristo na minha vida? No meu humor? Quando eu estou doente? Será que as pessoas podem? Irmãos, o Wagner pediu para eu fazer uma visita essa semana no hospital e eu fui, na sexta-feira, e foi muito bom para mim. Eu não sei se foi bom para o rapaz que está lá, mas para mim foi muito bom. E eu cheguei naquele hospital e eu vi na porta assim, uma série de coisas que eu tinha que fazer antes de entrar no quarto. Luva e roupa, e lavar as mãos, e tomar um certo cuidado. Mas eu não sabia o que estava acontecendo lá dentro. Quando eu abri a porta do quarto, eu entendi. Aquele rapaz teve a víscera grudada na bexiga. E por conta disso, foi feita uma cirurgia. Essa cirurgia foi feita em janeiro. Fazem 6 meses. E até agora ele está aberto. Então, toda a sua parte intestinal é por ali.
por aquele buraco na barriga. E a menina dele de 13 anos, o tempo todo ali com um paninho, irmãos, enxugando aquilo. E eu fiquei olhando aquilo lá e foi me dando um negócio, sabe? Eu fiquei comovido, eu fiquei triste, eu fiquei com compaixão, eu fiquei depois assim com a minha cabeça remoendo aquilo, e eu fiquei pensando, meu Deus, já são 6 meses, está aberto, quanto tempo esse homem vai ficar aí? No entanto, o que me chamou a atenção, irmãos, não foi tanto o corte, que é feio, triste, horrível, mas o que me chamou a atenção foi a alegria que eu vi no rosto daquele homem. A alegria que aquele homem tem. Ele disse, pastor, eu estou aqui, você está vendo que eu não estou bem, mas eu estou bem, viu, está tudo bem, Deus está comigo, o Senhor está cuidando da minha vida, o Senhor não faz nada em vão, Deus é maior, Ele é o Deus transformador, Ele é o Deus poderoso, Ele vai me tirar daqui, pastor, eu vou voltar para minha casa, eu vou voltar a trabalhar, eu vou voltar para minha família, porque Deus transforma. E eu fui lá para abençoar, e eu saí de lá abençoado, por ver uma pessoa que eu nem sei se crê realmente com entendimento claro no Evangelho, mas olhando para um Deus no pior momento da sua vida e confiando nele. Onde está o poder transformador de Deus na nossa vida, irmãos? Onde está? Tem que estar nessas horas. Ao invés de eu reclamar, de eu murmurar, de eu xingar, de eu bater, de eu brigar, eu dobrar os joelhos e dizer, Senhor, tenho que ir no médico, estou depressivo, mas guia esse médico, meu Senhor, para me ajudar. Senhor, eu estou com um problema no meu joelho, eu tenho que ir no médico, mas guia a máquina, meu Deus. Senhor, minha família não está bem financeiramente, mas o Senhor cuida, o Senhor tem cuidado até aqui, o Senhor transforma o caos em bênção. Meu irmão, minha irmã, se nessa hora Jesus não for suficiente, então quando é que Ele vai ser? Quando? Precisamos confiar na suficiência do Senhor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Colosso, graça e paz da parte de Deus nosso Pai. Aos santos e fiéis que estão na Vila Teixeira, meus irmãos, Cristo é suficiente. Vamos descansar nossas vidas nas mãos dele. Pai, nós te adoramos pela tua palavra. Agradecemos pelo teu cuidado. Agradecemos pelo teu carinho demonstrado e derramado a nós. Pedimos, Senhor Deus, que a tua palavra seja cravada em nosso coração. Pedimos que o Senhor nos ajude a entender e a viver cada dia a verdade do Senhor. Cristo é suficiente para transformar vidas, circunstâncias, situações, pessoas, momentos difíceis. Senhor, a cura não está na mão do médico. Não está na mão, ó Deus, do psicólogo. Não está na mão, ó Deus, do fisioterapeuta. Eles são só instrumentos. Quem transforma e opera é o Senhor. Não nos deixe esquecer isto. Alguns irmãos aqui já passaram dias difíceis, com problemas emocionais profundos, mas eu tenho certeza de que foi o Senhor quem trabalhou a vida deles e usou os remédios e os médicos conforme o teu poder. Mas a suficiência de Cristo em dirigir todas as coisas é a razão pelo que nossa vida é cheia de esperança. Pai, nós não queremos que Cristo seja suficiente só aqui dentro da igreja, não. Nós não queremos que Cristo seja suficiente, ó Deus, só quando vai tudo bem na nossa vida, não, Pai. Nós queremos que o Senhor nos ensine realmente a viver a suficiência de Cristo, especialmente quando nós estivermos atravessando o vale de lágrimas, o vale da sombra da morte, os vales das angústias. Nós queremos crer e confiar e andar e viver sobre a suficiência de Cristo quando a morte bater a nossa porta. Ó Deus, misericordiosamente, tenha compaixão de nós, para que nós confiemos, creiamos e amemos o Senhor sobre todas as coisas. O Senhor é suficiente. O Senhor é suficiente. Ajude-nos a lembrar disso, em nome de Jesus. Amém.
Não esqueça disso, irmão. Não esqueça disso. Cristo é suficiente. Tenha paciência. No tempo certo, esta suficiência será eficiente. Tenha paciência. Que Deus abençoe a todos. Vamos em paz. Ótima semana.